Olá, gente, muito bom dia. Hoje, o terceiro domingo do mês de agosto, dia 18 de agosto, pastor João. Segundo mês do segundo semestre de 2024. Rapaz, como corre o ano. E eu, né, como João? estou feliz por ter vivido até agora, né? Celebremos, essas barreiras, né? celebremos, soltemos fogos e celebremos porque já passamos do meio do ano. E já passamos do meio da vida. Já passamos do meio da vida também. Não sei, João, não sei. Eu tenho certeza. Aí eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho certeza. Sei lá se eu chego aos 150 anos, né? O risco é pequeno, mas... Eu nem desejaria. Para mim. Mas muito bom dia, pastor João. Seja bem-vindo ao encontro Wilson. dessa manhã. Uma alegria poder estar com você aqui no programa de hoje. Alegria nossa em poder nos encontrarmos todos os domingos para essa celebração, para essa festa, que não é apenas uma dissertação da palavra conforme o Espírito nos concede, mas é um encontro gracioso, é um encontro gostoso. Nos encontramos para tomarmos um café juntos, para discutirmos sobre a palavra de Deus e transmitirmos aquilo que nos tem chegado ao coração e aos lábios aqueles que estão nos ouvindo. Nós mandamos o nosso bom dia a todos aqueles que nos ouvem, né? Sim. Há tanta gente amiga nos ouvindo que não dá para a gente direcionar a cada um, mencionar. Como você diz, dos quadrantes da terra tem gente nos ouvindo, né? Gente de tudo quanto é canto. Muito bom dia, Lloyd Nogueira. Como vai, querida amiga? Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia. Lloyd. Eu estou bem, graças a Deus, né? Foi uma noite agradável e até aqui nos ajudou o Senhor, né? Nos conduzindo em sua boa e poderosa mão. Né? Sim, é verdade. Deus tem sido fiel, Lloyd, para conosco. Tem nos sustentado em momentos adversos, em momentos contraditórios, de desvantagens. Ele tem sido fiel. Quero saudar uma comunidade em especial, que é a comunidade carcerária. Essa semana passada eu tive notícias de que há um pavilhão lotado de gente que é ouvinte assíduo da nossa programação. Eu quero estender minha destra de comunhão a todos vocês, desejando paz, que a palavra reconstrua a mentalidade de vocês, como tem reconstruído a nossa, que a palavra lhes faça bem, que esse tempo que vamos passar aqui, 4 blocos de 25 minutos, a gente possa deixar algum dom, alguma graça de contribuição para que vocês possam suportar com alguma alegria o tempo que for necessário de estarem aí. Que Deus possa operar seus milagres na vida de cada um de vocês. Amém. Pois bem, nós estamos já na carta aos Romanos. Para mim, particularmente, a carta mais consistente de Paulo. É claro que estou estabelecendo uma comparação, porque as outras cartas também são fenomenais, mas essa carta em destaque, ela tem muito mais substância, João. Parece que é um tratado teológico, digamos assim, né? É a carta mais substanciosa de Paulo, aquela com maior nível de informação, e é uma carta que a mim sempre me interessou desde menino, que eu leio essa epístola. Talvez tenha sido a epístola que eu mais li na minha vida, foi essa epístola aos Romanos. Eu tenho uma certa familiaridade com ela, mas é incrível, quando eu começo a ler de novo, parece que eu sou um noviço. Parece que tem todas as novidades ainda estão aqui para serem discernidas, João. Eu quero entender que nessa carta Paulo somou todos os esforços porque ele não estava falando a um povo específico. Veja que ele escreve a Tessalônica, ele escreve a Corinto, mas é um povo nativo dali. E a carta à igreja de Roma, ele estava escrevendo, veja aqui nos versículos que a gente vai ler logo a seguir, ele fala de judeu e grego. Isso quer dizer que a igreja de Roma era predominantemente judia e grega também.
E outros povos estavam ali. Sim, era uma cidade cosmopolita, né, João? Havia uma Gente de necessidade tudo quanto é canto ali. de um entendimento, de escrever de forma universal, que a palavra atingisse todas as camadas, com todas as compreensões e culturas diferenciadas, né? Daí talvez seja essa a beleza, a consistência dessa carta. Não é um assunto quase específico. Ele trata, nessa carta, ele trata de assuntos generalizados para todos os comportamentos do ser humano. Sim, sim. É um leque de informação muito grande que dá para nós essa ideia ampla, né? Eu acho que é uma carta que ajuda a gente a se posicionar na vida cristã, Sim. né? Com ideias claras, né? Paulo Sim. não é de meias ideias, né? Isso mesmo. As ideias dele são sempre muito claras, né, Lloyd? Muito clara. Confrontos, né? Com esse homem que nós somos, a gente é um espelho, a palavra de Deus, né? E a gente, diante desse espelho, nós nos confrontamos, né? E Paulo aqui, quando ele se posiciona falando sobre um aspecto moral também, que ele vai aqui, coloca de uma forma muito contundente aqui nessa carta, ele falando que Deus não é bobo, né? Ele falando aqui na linguagem, você que gosta de ser um crítico, que aponta os erros dos outros, mas não olha para você mesmo, né? Você olha o erro do outro, enquanto você também está errando. Ele aponta esse falso moralismo, né? Moralista aqui. Né? Então, realmente é confrontar, mas confrontando, chegamos ao arrependimento e realmente a conversão. Né? Sim, verdade. Esse capítulo 1º e o capítulo 2º, Paulo parece que olha para o caos da natureza humana, o caos, a situação caótica da alma humana, e ele vai falar sobre toda vez que a gente luta contra a natureza das coisas, que a gente quebra os princípios da coisa, né? A gente vai cometer abuso, seja com a gente, seja com o outro. Toda vez que a gente irrompe contra a natureza da coisa, a gente vai sacrificar a coisa de alguma forma. Então, ele vai buscar essa relação de equilíbrio, porque lembra que logo no 1º capítulo, ele fala de que porque perderam a comunhão com Deus, porque se perderam de Deus, se perderam de si mesmos. Se perderam, e homem não sabe mais ser homem, mulher não sabe mais ser mulher, né? Há uma crise de feminilidade, assim como uma crise de masculinidade, homens que não sabem mais agir como homens, mulheres que não sabem agir como mulheres, porque perderam esse eixo orientador que é a sua própria relação com Deus. Ou seja, a humanidade se vê perfeitamente humana diante do espelho da divindade. Quando eu perco o espelho da divindade, eu me perco enquanto humanidade, já não sei mais quem eu sou. Essa é a alegação é a lá referência, no capítulo né, 1º. Bispo? Esse espelho é a nossa referência. Sim. Vai trazer a nossa identidade, vai buscar quem eu sou, né? Essa identidade que eu trago de Deus. Eu vou caminhar na minha vida com essa referência de Deus em minha vida, o amor divinal, como proceder na minha jornada com Deus, né? Sim. E aí o meu papel como indivíduo diante da sociedade vai ficando cada vez mais claro. Isso. Mas se eu me perder de Deus, eu me perco de mim mesmo, me perco da minha própria natureza. É o que ele vai falar agora, já no versículo 9 do capítulo 2, né? Fala aí, se você age contra a sua natureza, irá se destruir, não importa a sua origem, a sua criação ou a sua formação. Mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Nesse caso também não importa a origem ou a formação. Ser judeu não é garantia automática de aprovação. Deus não se orienta pelo que os outros dizem ou pelo que você pensa de você. Ele tem seus critérios. Se você peca sem saber, Deus leva isso em consideração. Mas se você peca de modo consciente, a história é outra. O mero ato de ouvir a lei de Deus é perda de tempo se você não faz o que ele manda. Praticar, não apenas ouvir,
é o que faz diferença para Deus. Se um pagão que desconhece a lei de Deus consegue segui-la, ou mais ou menos por instinto, ele confirma a verdade dela pela obediência. Comprova, assim, que a lei de Deus não é um elemento estranho, imposto de fora para dentro, mas algo que faz parte da própria constituição humana. Existe algo no interior do ser humano que ecoa o sim e o não de Deus, o certo e o errado. A resposta deles ao sim e ao não de Deus será de conhecimento público no dia em que Deus tomar a decisão final a respeito de cada homem e mulher. A mensagem que proclamo por meio de Jesus Cristo leva em consideração todas essas diferenças. Muito bem. Caramba, aqui a gente já tem material para muita reflexão. Me lembro que, quando eu era menino, um dos questionamentos que eu ouvia dos meus coleguinhas era sobre a salvação daqueles que não ouviram o Evangelho, né? Aqueles que não tomaram uma decisão baseada na fé em Jesus. E quando eu, pela primeira vez, levei esse questionamento para o meu pastor na época, ele me trouxe esse texto para reflexão. E ele disse: Renato, nenhuma alma humana está condenada ou livre por causa do conhecimento da era cristã, porque dentro de cada homem existe o sim e o não. Dentro de cada homem há uma lei moral, uma lei que nasce com a própria natureza, e segundo as escolhas do bem e do mal, do sim e do não, as pessoas serão julgadas, se pela lei ou se não por esta lei escrita. Há uma lei que governa o universo, e por essa lei eles serão julgados. Ninguém pode escapar. Ninguém pode escapar. Dando uma percorrida na Bíblia, desde o princípio, a gente vai abrindo logo no livro de Gênesis e verifica o comportamento de Abel. Uma relação de Abel com Deus que não parece ter sido transferida por Adão. Não tinha uma lei, né, João? Não tinha uma lei escrita, não tinha... Não sei se os conceitos de Adão foram os que permearam a vida de Abel. E, de repente, Abel se manifesta com uma relação com Deus tão íntima, né? Tão agradável. A gente vai descendo e encontra Noé, numa geração tão corrompida. Um camarada que decide por mais de 100 anos construir uma arca sem desanimar. Era alguém cujo coração estava afinado com Deus. A gente vai caminhando e encontra um Abraão que caminhou por toda a sua vida, desde seus 75 anos. Ele caminhou até a sua morte sem ver aquilo que lhe estava prometido, mas com a certeza de que ia acontecer. Homem cujo coração está afinado com Deus. Lei que está escrita no seu coração, sem todavia existir uma regra para que ele siga. Sim. Tem lá os filhos de Sete, né, João? Os filhos de Sete, Enoque. Sim. Abraão que vem lá dar uma caldeia, né, João? Do berço do politeísmo. Bom, o pai de Abraão era vendedor de imagens e o avô era fabricante. De dentro dessa loucura, sai um homem com temor a Deus. Então, é aquilo que você acaba de falar. Nós entendemos exatamente isso. Aqueles que morreram sem lei serão julgados, né? Não serão julgados pela lei, conforme a versão que eu tenho à mão. E aqueles que instam em obedecer à lei, ou viver pela lei, às vezes a lei é só um estereótipo para viver. Não está dentro do seu coração. Sim. Não existe, na verdade. E é muito comum nos nossos dias. É que não há desculpa, né? Assim, a própria natureza, ela é uma pregoeira, uma anunciadora da presença de um Deus supremo, já dizia orquestrador das coisas. Os céus né? proclamam a glória de Deus, né? João, ontem eu cheguei em casa e lá pelas tantas, eu não dormi com muita facilidade essa noite. Lá pelas tantas eu abri minha janela e olhei.
o céu está estrelado, tantas estrelas, e eu vi a imensidão daquilo que meus olhos podiam alcançar e imaginando que não podiam alcançar. Como eu posso negar a presença de alguém que criou todas as coisas, que pôs em ordem tantas coisas que estavam caóticas e desorganizadas, não é? Então, a própria natureza é uma proclamadora, é uma anunciadora. Então, não há desculpa. Gente de diferentes orientações, gente de diversas inclinações, não tem desculpa. A presença de Deus está presente. Eu não sei se vocês já leram um livro, é bem antiguinho ele. Não é que vocês sejam antiguinhos, não, mas é um livro antigo chamado O Fator Melquisedeque. Uhum. Esse livro é um livro sensacional sobre transculturação, que eu acho que todo cristão deveria ler, porque ele agrega muito, que é o fator Cristo nas muitas civilizações, como a história está lá, presente, nos povos mais primitivos, nos lugares mais remotos, como está lá a presença de fatores decisivos na experiência cristã, né? Então, eu acho que a gente precisa parar, refletir e entender que Deus é muito maior do que as lições de escola dominical são capazes de nos mostrar, né? Ele está muito para lá das nossas revistinhas, né? Eu tenho uma dificuldade hoje em discernir sobre esse comportamento, como Paulo fala aqui no versículo 9, que aqueles que fazem o mal, aqueles que, na versão que eu tenho à mão, diz que tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal. O homem que faz o mal, a sua inclinação, é voluntária ou involuntária? Porque lá no ventre de Rebeca, haviam dois seres que brigavam dentro do ventre. Uhum. E saíram para fora para viver brigando. E hoje a geração de um deles não existe mais na Terra. Uma geração, a geração de um hoje é a nação mais poderosa do mundo. Mas a geração do outro não existe sequer um elemento sobre a Terra. E eles nasceram, não sei se do mesmo óvulo, se do mesmo gene, todavia, do mesmo cromossomo, todavia, um tinha índole de gente boa e outro de perverso. Uhum. E viveu a sua vida toda em perversidade, é tanto que a sua geração foi extirpada da terra. Eu tenho dúvida de discernir se alguém peca porque a sua natureza inclina aí o seu pensamento, o seu entendimento ajuda, ou se mesmo sem saber o que é bom, ele continua fazendo o que não deve, o que é errado. Eu tenho alguma dificuldade para discernir isso, né? Sim, Paulo fala sobre essas questões do conflito da velha natureza, João, dizendo que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse é que eu faço. Então, se não for Jesus na nossa vida, nós viveríamos uma grande confusão, um grande conflito, uma vida em perfeita anarquia. É Cristo quem coloca a ordem no nosso interior, é Ele quem pacifica o nosso homem interior, quem faz a gente nascer de novo de uma semente incorruptível. E o novo nascimento dá a nós essa experiência de um nascer para o incorruptível, a presença de Jesus em nós. Do contrário, seríamos sempre a mesma velha confusão que éramos antes de tê-lo conhecido, né? Fazendo o que não queremos, o que não desejamos, mas sim, o pecado nos empurrando para fazer, né? Sim, você vê o capítulo 7 de Romanos, a gente vai tratar disso daqui a pouco, lá no capítulo 7.
Se não fosse o capítulo 8, nós estávamos sentenciados a viver esse caos interno, né? Aí é no capítulo 8 que ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, né? Quem me livrará do corpo dessa morte, né? E ele vai dizer lá no capítulo 8, poxa, é Jesus, cara, é ele a diferença de tudo isso. E né? por falar de Jesus, aí a gente fica perguntando, mas Jesus não foi 2024 anos para cá? E como é que ele estava presente antes? Ele sempre esteve presente, ele estava no Éden. Façamos o homem, desçamos para ver o que está acontecendo. Presente ele estava antes da criação. Antes da criação. E há muitos estudiosos, e eu concordo com eles, que informam que em algumas visitas foi ele mesmo quem desceu para tratar com Abraão, em algumas oportunidades. Desceu para tratar com a mulher de Manoá. Então, há muitas... são conjecturas, né, São João? conjecturas. São conjecturas. Mas ele está presente o tempo presente todo. Ele está, ele era, é e será eternamente, né? Agora, essas manifestações teofânicas é que são carentes de articulação, né? Alguns defendem a ideia de que sim, de que aquele anjo lá que... O anjo do Senhor, quando é chamado o anjo do Senhor e tal, mas a gente teologicamente precisa respirar fundo. Nós não ensinamos isso como, exato, como regra, como sim, batemos o martelo sobre, né? Exatamente. Tem muitas questões que envolvem isso, né? Mas está aí, dona Lloyd. O negócio está pegando fogo porque a natureza humana está aí, Paulo colocando ordem nessa confusão. Ordem, dizendo que não tem ninguém melhor que ninguém, quem está se julgando tal. Aqui ele vai falando, porque no capítulo 3 ele vai dizer uma coisa maravilhosa sobre tudo isso, né? Sim, exatamente. Porque assim, os religiosos têm a sensação de que eles são o caminho. Caminho, a verdade é a vida. Sim. Eles tomaram conta da praça de pedágio de tal maneira que acho que a estrada é deles, né? E aqui no versículo 17, eu posso continuar aqui? Versículo 17, Paulo começa aqui, dá aqui umas afuniladas assim, ai. Se você foi educado como judeu, não pense que pode descansar em sua religião, orgulhoso de estar por dentro da revelação de Deus, de experimentar as melhores bênçãos de Deus, de estar atualizado com as doutrinas. Tenho um recado especial para você que está seguro disso, que conhece a palavra revelada de Deus e se sente em condições de levar a Deus outros que estão em labirintos escuros e emoções confusas. Você está guiando os outros, mas quem está guiando você? Falo sério. Enquanto você prega, não roube, você rouba. Afinal, quem iria suspeitar de você? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre Deus e sua lei. As Escrituras dizem: é por causa de vocês, judeus, que os pagãos são hostis a Deus. O texto denuncia um problema antigo que não irá se resolver. A circuncisão, o ritual no corpo que marca você como judeu, só terá importância se sua vida estiver de acordo com a lei de Deus. Se não estiver, é pior não ser circuncidado. O oposto também é verdadeiro. Quem não é circuncidado e vive nos caminhos de Deus é tão bom quanto o circuncidado. E até melhor. É melhor guardar a lei de Deus sem ser circuncidado que quebrá-la sendo circuncidado. Entenda isto. Não é o corte feito por uma faca que o torna judeu. Você se torna judeu pelo que você é. A marca de Deus no coração, não o da faca na pele, é que faz de você um judeu. E a identificação vem de Deus,
não de críticos legalistas. Paulo é bem enfático, hein, gente? Sim, porque exatamente aqui, Lloyd, a questão dos críticos legalistas é que nós vivemos hoje também na dimensão de muitos críticos legalistas, né? Mas vamos tomar um café e a gente volta a falar sobre isso no intervalo? Vamos lá. Após o intervalo. Olá, gente, estamos de volta. Terminamos com Paulo dizendo: a identificação vem de Deus, não de Cristo, críticos legalistas, né? João, é porque nós temos aquele velho padrão religioso de pensar a vida com Deus dentro daqueles parâmetros legalistas. Não era nem do espírito da lei, mas do próprio legalismo, né? Uhum. A discussão é a circuncisão do prepúcio. Paulo está dizendo, não é a circuncisão do prepúcio que faz de você um judeu, mas a circuncisão do coração. Parece que Paulo está mais atento aos efeitos de uma circuncisão de verdade interior para preservar as emoções, a pureza do coração, do que a própria genitália, porque era do que se tratava aqui, a circuncisão do prepúcio, né? Paulo está indo a um órgão mais profundo. Na verdade, ele está indo à imaterialidade humana, porque coração aqui, Paulo não está falando do músculo coração, ele está falando da alma humana, né? Está falando do psiquismo humano. Procedimento É que, quando Deus institui a circuncisão, talvez estivesse falando menos de um sacrifício humano para ter uma aliança com ele e muito mais de uma higiene pessoal, de uma preservação do indivíduo, né? Sim. E os judeus pegaram aquilo apenas como um preceito a ser observado, com benefícios apenas para se tornar adepto de Deus, para se tornar aliançado com Deus. Quando, na verdade, o benefício era para o indivíduo circuncidado. Paulo traz isso aqui à tona, tentando explicar para todo mundo que essa circuncisão tem um benefício, sim. Mas se ela acontece no coração, e o que é circuncidar no coração? Ou seja, eu vou retirar da minha vida aquele empecilho que me perturba e que acumula. Os excessos que deixam acumular dentro de mim. Eu vi um testemunho muito lindo de uma senhora que guardou um vestido por um ano e todos os dias ela chorava porque foi, digamos assim, maltratada por conta daquele vestido. E ela chorava todos os dias a sua mágoa, a sua dor. E por conta disso, ela passou um ano de má vida com o esposo. Ou seja, o empecilho vai guardando mágoas, vai guardando ressentimento, ou seja, alguma coisa. Aquele anel do prepúcio guardava, na verdade, sujeiras, até bactérias, que ia prejudicar a parceira no relacionamento. Quantas pessoas guardam mágoas no seu coração, não circuncidam, não jogam fora e azedam as suas relações em casa, azedam as suas relações com os amigos. Verdade, João. Paulo está falando de uma circuncisão que é tirar aquilo que pode acumular, que pode ser um reservatório para acumular no teu coração angústia, dor, mágoa, ressentimento, qualquer outra coisa. Então ele está dizendo, aqueles que se circuncidam no coração são livres e têm acesso a Deus, talvez melhor do que aqueles que são apenas circuncidados na pele. Amém. E dessa forma somos selados, né, bispo? Sim. Dessa forma somos aliançados com Deus, né? Ele nos chamou para essa aliança. Isso ainda lá em Gênesis, capítulo, acho que 27, quando ele chama Abraão para fazer essa aliança com ele, né? Trazer esse selo desse ritual da circuncisão, né? E hoje Paulo esclarece de uma forma assim tão transparente, tão simples, falando o ritual no corpo. Era antigamente o ritual no corpo. Hoje nós
temos essa marca no coração, estamos selados no coração. Esse é o verdadeiro salvo, aquele que está selado no coração. Sim, porque Deus não quer pedaços de nós, né, Lloyd? Imagina. A maneira com que Deus pronuncia a questão da circuncisão, não é que Deus estava interessado numa parte do corpo. Aquilo era um sinal, um selo. É um selo. O que Deus sempre quis é ter um relacionamento profundo com cada filho, com cada ser humano. A intenção de Deus era entrar no coração, não é? Eis que estou à porta e bato, falando do Apocalipse. Se você lembra, essa fala é uma fala para uma igreja. Não é uma fala para o mundo. É uma fala para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Porque o que Deus espera é ter o coração da igreja o tempo todo. Às vezes, a impressão que me passa, tá? Então, estou julgando segundo a minha percepção. Às vezes, a impressão que eu tenho é que o coração da igreja vai se afastando. A gente vai se habituando com rituais, a gente vai se habituando com os hábitos, com a cultura evangeliquez, e a gente vai vivendo segundo esses hábitos e se esquece de que o que Deus está interessado em nós não é na prática ritualística de qualquer coisa, mas é interessado no nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que Deus quer é o nosso coração. Me lembro de Esther, quando o rei diz para ela, né, até a metade do meu reino, se tu quiseres, pode pedir que eu te dou. Quem quer metade do reino, se tem o coração do rei, né? Não é. Se tem o coração do rei, tem o reino inteiro. Não tem metade de reino, né? Isso. Então, assim, o que Deus espera de nós é ter o coração inteiro, é ter o coração circuncidado, é nunca perder esse feeling, né? Essa frequência do meu coração está completamente inteiro em Deus. Os anos podem se passar e esse meu coração não envelhecer. O meu amor, a minha paixão pode manter-se viva e acesa, e eu não tenho que estar só voltado para as práticas da minha religião, mas para o abrir do meu coração diariamente, deixar meu coração tenro, amém, para que a minha relação seja a mais íntima possível com Deus, né? O que Deus quer é relacionamento sério. Intimidade. Intimidade, sermos íntimos. A gente vai ver isso em Romanos, acho que o tempo todo, né? Que o que Deus espera de nós é de um relacionamento sincero, honesto, de coração, né? Voltando a pensar que o que Deus quer é mais a nossa imaterialidade do que a nossa materialidade, né? Uma vez que nós temos 3 corpos, temos um corpo espiritual, temos um corpo psíquico, não? Um corpo almínico, e temos um corpo físico. Deus está mais interessado nos meus 2 corpos imateriais do que no meu corpo material, do que no meu corpo físico. Porque com o corpo físico, minha irmã, Deus já fez foi coisa. Até do corpo amortecido de Moisés, Deus fez gerar filhos. De Abraão. De Abraão. Não, de Abraão, eu me referi a Abraão, falei Moisés, mas era Abraão. Mas também João Batista, o Zacarias. Sim, Zacarias também, Isabel. Ele faz de um corpo estéril mãe de filhos, não é? Então, assim, não é bem do corpo físico. O que Deus espera é a adoração de Ana. O milagre é um detalhe que ele faz no corpo, mas ele espera a adoração que vem da nossa imaterialidade. Então, quando Paulo fala de coração, ele não está falando da materialidade do órgão coração, né? Ele está falando das emoções, disso que está centrado na alma, né?
A alma humana, emoção, pensamento, sentimento, tudo isso está na nossa alma, não está no nosso corpo físico. Neste capítulo aqui, Paulo parece estar querendo dizer, prestem atenção, que cumprimento de regras religiosas não te afinam com Deus. É preciso que o teu coração esteja pronto, tenha desejo de se afinar com Ele, porque mesmo sendo cristão, aqueles que praticam obras indignas sofrerão as penalidades dela. Todavia, aqueles que talvez nem professem uma religião, mas praticando as obras dignas de um coração limpo, de um coração puro, eles terão, na verdade, a sua recompensa na eternidade. Por outro lado, eu estou cá pensando, no segundo capítulo desta carta, quem sabe foi o conteúdo desta carta que deu força para aqueles cristãos morrerem em Roma, sufocado, apanhando, escondido nas catacumbas, sendo maltratados, injuriados, como fez o imperador que tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Sim. Eu creio que Paulo tinha um vislumbre de que ele precisava escrever a este povo, para que eles se tornassem firmes e não abrissem mão. E neste capítulo ele está dizendo exatamente isso. Não abram mão, porque mesmo que o vosso corpo seja maltratado, mas a vida eterna é garantida a vocês. A glória os espera, o exemplo de vocês é um exemplo que vai levantar muita gente aí pelo mundo. Sim. João, cumprir regras faz da gente, talvez, bons religiosos. Até bons cidadãos, aparentemente. Mas não... eu vou citar um exemplo para contrariar essa questão. Me lembro que a gente estava lendo Atos dos Apóstolos até poucos dias atrás. E eu me lembro de um grupo de religiosos aplicados, disciplinados. Eles estão orando e jejuando, pedindo a Deus um plano para matar Paulo. Olha que diabo de religião é essa, né? Os caras estão jejuando, João. Eles estão em jejum, em profunda oração, e a intenção deles era matar Paulo, né? Ah, meu Deus do céu. Olha o que a religião às vezes faz, né? Faz da gente bons religiosos, mas não transforma a vida de uma pessoa. O próprio Paulo se declara dizendo, eu peguei cartas porque eu arrebentava, em nome de uma religião, de uma regra a ser cumprida. Circuncidado. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, conforme o preceito da lei, eu sou judeu de natureza, eu estudei na escola do rabino, eu fui um crente de primeira linha. Mas o meu coração não estava circuncidado, porque impiedosamente eu matava, eu permitia até que matassem. Eu assinei o decreto, a sentença de Estevão, estava ali para ver se de fato acontecia, se não trocavam ele por outro. Eu estava ali segurando as roupas enquanto eles matavam ele, porque a religião me empurrava para isso. Não queremos dizer que a religião aqui seja um demônio. Na verdade é que o cumprimento delas pura e cegamente não traz efeito nenhum. É preciso que ela esteja no coração, na tábua do coração. Né? E o que é que Jesus Cristo diz? Ele fala de dois religiosos aqui, dizendo, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, ouvir. Está falando de religiosos. Assemelhá-lo-ei a um homem sábio. E aqueles que ouvem e não praticam, também está falando de religiosos. Serão tolos, ouvir e não praticar. Ele está falando daqueles que ouvem, religiosos de duas naturezas. Uns que praticam, outros que não praticam. Os que praticam é aqueles que têm a circuncisão no coração, coração contrito com Deus. E os que ouvem e não praticam são aqueles que têm o coração contrito com a obrigação e não com o amor e a fidelidade a Deus. Eu posso ter até o prepúcio circuncidado, mas se não tiver o coração circuncidado, pouco vale meu prepúcio circuncidado. Essa é a questão. A questão é se eu faço parte de uma igreja ou não faço parte de uma igreja. É que se fazendo parte de uma igreja, eu tenho meu coração circuncidado, né? Se eu sou de uma igreja histórica
ou de uma igreja dessas mais recentes, não é isso que importa, é se eu tenho meu coração circuncidado, ou se ele é tão arrogante, se ele é tão presunçoso, que eu nem sinto a vaidade entrar. Está acabando comigo, né, João? Está acabando comigo, e porque meu coração não é circuncidado, eu nem sinto a vaidade entrar. As impurezas estão lá. Estão lá, exatamente, João. E aqui no versículo 24, as regiões de bactérias estão ali, né? Ali. As colônias ali, bem localizadas. Tanto para te devorar, quanto para transferir para outro, através da tua fala, do teu procedimento. É isso. Aqui no versículo 24, Paulo fala uma coisa bem interessante, e é por causa de vocês judeus, né, que ele fala, porque vocês estão nesse comportamento, nessa dureza do coração. Ele diz, os pagãos são hostis a Deus, né, por causa de coisas assim, muitas vezes a demora na conversão, né, a demora na nossa casa. Nossa casa precisa ser esse lugar que pode ser o coração circuncidado, né, bispo? Sim. Na nossa casa. E muitas vezes a nossa casa demora, porque precisa de nós mostrarmos esse nosso coração circuncidado também. Eu conheço um homem que ele abomina crentes. Abomina. Porque todo relacionamento profissional que ele teve com crentes, ele levou prejuízos enormes. Foi lesado. Então, ele abomina. Ele só começou a ter alguma relação comigo porque ele não sabia bem quem eu era. E quando soube, já era tarde demais, já estava apaixonado por mim. Mas se ele soubesse que eu tenho uma atividade pastoral, ele não teria sequer estendido a mão para me cumprimentar. Mas quando ele se deu conta que eu era um pastor, pronto, já estava me amando. O coração já estava circuncidado, né? Porque é essa a reclamação de Paulo para os judeus, né? Cara, Deus se tornou hostil para os gentios por causa de vocês. Vocês vacinaram o coração deles. Vocês criaram obstáculos, se dizendo judeus e praticando as obras que vocês praticam. Então, não é muito diferente. Mas isso eu não ouço de hoje. Quando eu entrei para o movimento da fé, eu aderi à fé, tem 40 e tantos anos. 40 e tantos anos. E já nessa época havia uma resistência, João. Já havia crentes que davam calotes no mercado. Né? Eu me lembro que uma vez fui fazer compra numa grande loja. Eu já era pastor nessa ocasião. Quando eu cheguei lá, o vendedor me conhecia e tal, e perguntou se eu queria crédito. Como a compra não era pequena, eu queria parcelar em, acho que umas 3 vezes. Aí ele chamou o dono da loja, e o dono da loja me olhou, os olhos lacrimejaram, e ele pediu que eu subisse até a sala dele. Tirou um pacote de cheques sem fundo, de dentro de uma gaveta, e me disse assim, aqui tem mais de 1 milhão. Eu estou falando há 30 anos atrás, cara. Aqui tem mais de 1 milhão de cheque sem fundo. E me diz, pastor, ora por mim. Me coloque debaixo dos seus joelhos, porque eu não aguento, eu vou à falência. Aqui tem cheque daquele televisivo, daquele outro televisivo, daquele da rádio. Está tudo aqui, pastor, tudo aqui. Eles compram e não pagam. Mandam ir para a justiça. Se arrogam não sei de quê. Então, a triste história desse lojista que estava apelando para as minhas orações, porque ele estava à beira de uma falência,
porque os crentes não pagavam os cheques. Bom, eu estou te dando a ideia fria da coisa. Eu não sei o que estava por trás de tudo isso, né? Mas essa foi a ideia fria que ele me passou. Quando estávamos construindo alguma coisa aqui, eu estava responsável pela construção, eu fui procurar um empresário cristão. Eu não queria pedir nada a ele, eu não queria nem pedir desconto na compra. Ele vendia o que a gente precisava. Eu queria estabelecer um relacionamento de comunhão entre um empresário cristão e uma igreja que estava comprando. Não havia intenção nenhuma nem pedir desconto, se o preço dele fosse o preço de mercado. Lógico que eu não ia comprar perto do área média. E quando me apresentei para o seu gerente, ele perguntou se eu tinha hora marcada, eu disse que não, mas eu queria... Tratei o assunto com ele e ele me mandou uma resposta lá de dentro, que eu podia fazer a relação do que eu precisava comprar, que o gerente ia me fazer um bom desconto. Eu fiquei por ali tentando entender e entendi, em algumas conversas entendi. Ele era tão assediado de líderes religiosos pedindo para as suas construções que ele já não queria mais receber nenhum. E não me recebeu. Graças a Deus eu não estava ali à procura de nada. Mas é assim que funciona o mercado. A extorsão. Sim, João. É porque não há circuncisão no coração. Não estou falando só de líderes, de qualquer pessoa. Há muita gente, eu já levei mais calote de meus irmãos na fé do que de outras pessoas estranhas. Exatamente porque não sei. João, eu tenho alguns queridos amigos que são políticos. Não são muitos, porque nem tem tão muitos amigos assim. Mas alguns. E o maior medo deles está na população dos evangélicos, que normalmente se aproximam deles, não é para contribuir com seus mandatos. Não é para orar por eles. Não é para orar por eles, para aconselhá-los, é para adquirir alguma vantagem, seja pessoal, seja para a sua ordem denominacional, estão ali para buscar vantagem. E eles morrem de medo, porque eles têm votos para negociar, né? É uma vergonha. Nós estamos agora aí pertinho das próximas eleições, né? Mas vai aqui meu pedido de misericórdia e compaixão. Cara, vamos parar de negociar a fé. Vamos parar de colocar no mercado, no varejo, principalmente nesse momento de eleição, que a gente pare, coloque a mão na cabeça e reflita. A igreja está aqui para contribuir com um Estado melhor, não para deflorar o Estado, não para roubar do Estado, extorquir do Estado algum tipo de vantagem para ela. A gente vai perdendo cada vez mais essa identidade de Cristo, vai se parecendo cada vez menos com Ele e mais com aqueles negociantes da fé. Então, esse é um momento que eu me coloco de joelhos, cara, pedindo aos meus queridos irmãos que não sejam negociantes com relação à fé. Apoiemos os políticos, oremos por eles, intercedamos por eles, aconselhemos esses nossos queridos amigos, mas não vamos entrar nessa área da extorsão, porque esse não é o papel da igreja, né, João? Não é o papel da igreja. Eu reforço também que a gente está dando suporte a um irmão nosso, está buscando, e eu entender a intenção dele, mas tenho orientado, por favor, não se deixe corromper, porque a maior corrupção é exatamente essa, vem dos nossos próprios irmãos, daqueles que estão com a gente. Parece-me que o fato de não poderem negociar de forma irresponsável lá fora, trazem as suas queixas para dentro. E a gente já teve tantos exemplos aí, daqueles que oraram depois que receberam uma propina, né? Sim, sim. Sim. Uma loucura, uma tristeza só. Mas a gente não está aqui para falar deles, a gente está aqui para orientar e dizer:
circuncide o seu O coração. seu coração. É. Esqueça Amém. a aparência religiosa. Você não precisa tentar mostrar que é circuncidado, porque a circuncisão do coração, a circuncisão no prepúcio, ela precisa de um ritual para mostrar, para provar que é circuncidada, mas a do coração não. A tua fala, o teu olhar, o teu bom dia, é possível qualquer um entender pelo teu bom dia Aleluia. que você é circuncidado realmente, ou seja, que você pertence a Cristo, que você tem uma aliança com Ele. Sim, verdade, João. E é isso que importa para nós, Lloyd, que nós tenhamos um coração completamente circuncidado. Novo nascimento Amém. é a única alternativa, né? Amém. Vamos ali tomar um cafezinho? A gente volta já já. Olá, gente. De volta aqui para o terceiro bloco da nossa programação. Estamos pautados no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Estamos evoluindo, falando sobre essa questão de que a religião não tem poder nenhum de salvar, nós só temos um Salvador, seu nome é Jesus, ele é o Messias, ele é o remidor da nossa alma, e não é nenhuma religião que salva quem quer que seja. E agora estamos parando aqui no capítulo 3, que Paulo vai perguntar, então, qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Judeu, não judeu? Para que estabelecer uma diferença? Paulo aqui ele usa umas estratégias, ele lança perguntas, antes de perguntarem para ele, Sim. ele lança perguntas e ele mesmo Vai as responder. responde. Sim, claro, né? claro. Uma estratégia bem madura, bem sábia. Capítulo 3. Mas se é assim, que diferença faz ser judeu ou não? Ser ensinado nos caminhos de Deus ou não? Na verdade, faz muita diferença, mas não como muitos pensam. Para começar, lembre-se de que os judeus foram incumbidos de escrever e transmitir a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas. E como fica a situação dos judeus que abandonaram sua posição? Deus não os abandonou. Você pensa que sua falta de fé cancela a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Contem com isto. Deus mantém sua palavra, ainda que o mundo inteiro minta descaradamente. As Escrituras dizem o mesmo. Suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras. A rejeição não intimidará Deus. Mas se nossa maneira errada de agir apenas realça e confirma o caráter fiel de Deus, não deveríamos ser elogiados por isso? Se nossas mentiras nem sequer deixam marcas em suas verdades, Deus não cometeria um erro em nos pôr contra a parede e nos condenar pelo que dissemos? É uma pergunta natural, mas a resposta é não. Um não bem enfático. Como as coisas seriam corrigidas se Deus não agisse para corrigi-las? É maldade afirmar. Se minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Eu estou fazendo um favor para Deus. Alguns, na verdade, tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando. Quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então, continuemos assim. É pura calúnia. E estou certo de que vocês concordam conosco. Vamos dar uma paradinha aqui, uma estacionada para a gente pensar. Gente, Paulo, acho que ele é muito claro, não deixa muita margem para a gente pensar o contrário, mas é possível que ainda hoje alguns pensem que nossas mentiras podem facilitar o caminho de Deus. Não faz muito tempo, compartilhei com o pastor João uma experiência que eu tive com uma certa pessoa.
que me contava sua estratégia de evangelização, e disse ele que estava impressionando um amigo contando uma história. E aí eu disse, cara, mas isso não é verdade. Ele disse, mas eu tenho que impressionar o pecador. Como é que meu amigo vai se converter? Então, na verdade, eu não estou mentindo, eu estou criando um teatro para que, por meio dessa forma teatralizada, esse meu amigo seja sensibilizado e ele possa se render. E eu pensei, meu Deus, será que Deus precisa dessa ajuda? Precisa da minha mentira, João, para se revelar a alguém? Eu era garoto, né, jovenzinho, e tinha uma equipe de evangelização lá na minha terra. Até quem liderava essa equipe era Silas, o Malafaia, na ocasião, né? E tinha um rapaz dessa equipe que, evangelizando lá na praia de Copacabana, ele ouviu o rapaz dizendo, não, porque eu estava preso e quando passei tantos anos na cadeia, porque eu participei do tráfico e tarará, parará, tarará. Aí, quando acabou de evangelizar o cara, ele perguntou, cara, quando é que tu foi preso? Porque a gente é da escola dominical desde criança. Eu nunca vi tu fumar nenhum cigarro, não vi traficar paçoquinha. Quando é que você foi preso pelo tráfico, que eu nunca vi isso acontecer? Diz, não, meu irmão, tem que impressionar o pecador, senão o pecador não se converte. Eu tive que contar aquela história. Então, eu fico imaginando que muitos, ainda na nossa época, acham que a nossa mentira, a contação de uma história, a invenção de uma coisa, o cara que comeu carne de defunto e que foi até o inferno 10 vezes, essa contação de história facilita o caminho de Deus. João, estamos equivocados. Eu tenho um pé atrás com um renomado pregador nacional e internacional, que eu apanhei numa mentira, trazendo para si uma história de seminário que eu aprendi quando fazia seminário, ele evocando para si a sua família, né? E nós tínhamos aqui um célebre pregador do tempo da mocidade que dizia, esta semana passada nós estivemos em Chapéu de Couro e lá nos apresentaram uma mulher que teve o seu seio literalmente rasgado por uma cobra venenosa. E oramos por ela e o Senhor a libertou. Um seio rasgado com uma cobra venenosa. A cobra venenosa no muito que faz é deixar a marca da picada. E ali estava nitidamente o descalabro da sua mentira. Infelizmente, são verdades mentirosas. São verdades mentirosas que a gente não está aqui para denunciá-las. Mas é de bom tom que a gente pregue a verdade. Jesus Cristo nunca inventou nada. Jesus Cristo nunca nem se apresentou. Estava comentando com a minha esposa, dizendo que a única vez que Jesus Cristo se apresentou com poder para confrontar os que o enfrentavam, foi quando ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder? Ei, te levanta e vai para casa. Mas o restante, todas as maravilhas, todas as obras, tudo que Jesus Cristo fez, ele nunca se apresentou e disse, ei, pode deixar que eu resolvo. Ele chegava cuidadosamente e fazia. E por que a gente tem que se apresentar primeiro, apresentar a nossa história? Eu fui recentemente, me desculpem, eu não queria denunciar isso, mas eu achei um descalabro. Fui recentemente num grande evento e o milagreiro que veio para fazer os milagres, as operações, as curas, antes que ele ministrasse alguma cura, ele primeiro apresentou um testemunho do que aconteceu na terra dele, filmado e tudo, irmão fulano que voltou a enxergar. Eu comentando com a minha esposa, para que os outros acreditem que é possível fazer, eu tenho que trazer um fato que aconteceu? Eu tenho que dizer, ele faz, está aqui, pode vir que acontece. Eu disse à minha esposa, eu vou deixar de contar qualquer testemunho que aconteça na minha vida. A partir de então, não interessa. Deixa. Passou. Aconteceu. O benefício foi para quem foi beneficiado. Não vou contar mais nada de coisas espantosas na minha vida que eu não sei se beneficiam alguém, se eles se voltam para Jesus ou se eles se voltam para mim. E eu não quero essa glória para mim. Então, a partir de então, eu nunca mais vou contar nada.
de coisas espantosas que já aconteceram comigo, coisas, milagres, feitos que já... Vou contar, mas não. Não tenho obrigação disso. Eu tenho o dever de fazer. Mas de contar, não sou obrigado. Não que sou outros obrigado. contem, eu não, né? E se contarem, que contem com fidelidade. Faz como... lembra daquela... aquela crônica do Rolando Bondrin? Quando ele diz assim, quando eu morrer, se você quiser falar de mim, fale, mas não exagere. Farão de nós um herói, né? Ou um vilão, né, João? Quer falar bem de mim, fale. Quer falar bem, fale, mas não exagere. Sim. Se você disser que eu sou um demônio, cuidado, que eu não sou tão demônio assim, mas também não me endeuse, né? Eu não sou tão Deus assim, né? Bondrin. Gente, o fato, Lloyd e João, é que nós estamos na mesma condição, humanos. E como humanos, a gente precisa aprender a reconhecer e respeitar a condição humana. A falta de respeito com a condição humana sempre produzirá abusos. É o que nós lemos lá no capítulo 1. O fato de eu não estar orientado na condição humana me faz cometer abuso. Seja comigo mesmo, seja com o outro. Eu vou exigir coisas que a natureza humana não é capaz de atender, não é capaz de suprir. Então, abuso será inevitável. Eu preciso identificar, reconhecer e respeitar a natureza e a condição humana que me possui e que possui todos nós. Sem esse respeito devido, pode ser que eu esteja exigindo de mim mais do que eu posso dar, ou do outro mais do que o outro pode dar. Então, é essa condição que faz com que a gente viva numa sociedade de maior equilíbrio. Nós vamos para um nível que Paulo vai agora escorrer, né? Nessa condição, o título aqui da versão que eu tenho é Todos no mesmo barco furado. Isso mesmo. Aqui no Verso 9, né? Antes, tem um versículo que fala aqui que as Escrituras dizem o mesmo, suas palavras permanecem fiéis e verdadeiras, e a rejeição não intimidará Deus. Tem outro que fala que Deus não nos abandona por causa da nossa falta de fé. Muitos que contam historinhas, mentirinhas, aumentam o testemunho, aquilo que aconteceu, é uma falta de fé. Isso mostra uma insegurança, falta de fé, né? Muita coisa vai se revelando nesse ser humano que Deus está trabalhando, né? Ele está trabalhando nesse ser humano. E Paulo, quando chega nesse capítulo 3, ele coloca esse homem aqui, ó. Todos pecaram, todos. Não tem um que esteja livre desse homem, dessas mazelas, né, desse corpo. Ninguém está isento. Não, ninguém. Ele coloca isso aqui nesse capítulo 3. E quando chega aqui, ele fala todos no mesmo barco furado. Não é isso, meu bispo? Isso quer dizer, dizendo isso, ele não está dizendo que por todos terem pecado, estão todos perdidos, né? Não. Ele está evocando aqui a misericórdia de Deus, Precisam, exatamente dizendo, justamente. Seja Deus verdadeiro, no versículo que eu tenho à mão, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todos seja, pecaram e precisam reconhecer que precisam do quê? De Deus. A necessidade do que ele está falando é reconhecermos que a verdade absoluta está em Deus. Amém. E que a nossa negação, o nosso homem, que nos trai muitas vezes, na verdade não cabe a ele, não cabe louvor nenhum. Todavia, a misericórdia de Deus nos alcança e a gente vai indo, como diz ele mesmo, de glória em glória, né? Na verdade é isso, estamos mesmo todos perdidos. Não tem chance para ninguém. Se não for a graça abundante de Deus em Cristo Jesus, gloriosa graça. E estaríamos todos condenados, porque quem se salva? Gloriosa graça. Né? Quem é o impecável? Que natureza é essa que não carece do derramar dessa graça, do derramar desse favor, do derramar
da cruz para a sua salvação, né? Quando Paulo escreve aos Gálatas, deixa sempre muito claro ali, não é? Que não vem de nós, por sermos certinhos, bonzinhos, cumpridores de regra, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém um dia possa gloriar-se em si mesmo. Vem de Deus e só de Deus. A salvação não vem dos nossos bons atos. A nossa salvação vem dessa redenção, da remissão dos nossos pecados, que está em Cristo Jesus. Ele é a nossa chance. Para ninguém há chance. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Todos pecaram. Isso que diz tua versão, não é, João? É. Todos pecaram. Todos, não tem exceção. Todos. Então, é a graça bendita de nosso Senhor que nos habilita à salvação. Nós dependemos dele. E só dele. Só dele. Não é do nosso bom comum. Eu me lembro de uma história que o pastor João contou anos atrás, que ele questionava um amigo qual era a certeza da salvação dele. Não sei se tu lembra, João, desse ponto. Não, minha salvação é, eu vou à escola dominical todo domingo, estou lá, não perco uma escola dominical. Mas essa é a certeza da sua salvação? É. Mais alguma coisa? Tenho. Eu não falto um culto também. Pago os meus dízimos. Pago meus dízimos. Não adultero, não faço nada de errado. É daí que vem a certeza da tua salvação? Sim, é daí. Sim, e Jesus, onde anda nesse caso aí? Jesus, onde anda? O cara tinha se esquecido que a salvação dele está pousada sobre Jesus. Olha como a gente se vangloria em frequentar a escola bíblica, em entregar os dízimos, a não adulterar. A nossa identidade cristã não é não fumar, não beber e não jogar. A nossa identidade cristã é Cristo. Sem Ele estamos todos perdidos. Aleluia. Não fumando, não bebendo, não falando mal da vida dos outros, estamos todos igualmente perdidos. Não fazendo essas coisas é simplesmente resultado de estar nele. Sim. Não fazer essas coisas é resultado de estar nele. Não beber, não fumar, não. Sim, não mas ainda, loucuras. João, aqueles que não fazem essas coisas não mentem. Que poderiam se jactanciar em não mentir, em não roubar, em não jogar, em não adulterar. Eu estou dizendo que todas essas coisas não nos dão a garantia de que somos remidos. A nossa remissão vem pelo sangue do Cordeiro. Amém. Porque fora dele, essas coisas são apenas resultado de um esforço físico. Exatamente. De um Humano. esforço humano. De metas, isso. De metas. É isso Sim, mesmo. que é até possível ser cumprido, De mas não vem daí. De sacrifícios. Às vezes é possível ser cumprido, porque são pessoas que, às vezes, nem têm tendência para fazer o mal. Mas são disciplinadas, né? Nasceram num lar disciplinado, numa cultura equilibrada. Então não tem tendência para isso e acham que por isso... Quantas vezes eu encontrei pessoas dizendo, eu já sou quase crente, eu não fumo, não bebo, não falo mal de ninguém, não roubo, não etc, já sou quase crente. O que eu tenho a ver com tu ser quase crente, rapaz? Quase vai morar na eternidade, né, João? E nem que tu me dissesse que já é crente. Por conta de não fazer isso, também não tem vantagem nenhuma. Eu sou quase crente, então quase vou morar no céu. Mas a nossa suficiência vem de Cristo. É de Cristo. Nossa centralidade, né? Que nós Cristo. nos estribamos, né? Paulo, ninguém. quando ele escreve na prisão 4 cartas em Colossenses, ele fala isso, que a nossa suficiência vem de Cristo. Ele é a nossa suficiência. E o lindo de tudo isso que estamos falando, eu acabei de falar, que não beber, não fumar e não fazer coisas erradas pode ser resultado de um esforço humano, ótimo. Mas estando nele, não precisa desse esforço humano, porque ele já é a nossa natureza. É a nossa nova natureza, né? Entendeu? Então é mais leve vivermos nele, por ele, com a natureza dele, é muito mais leve, porque nem apetite para fazer essas coisas nós temos. Porque quando você faz por conta própria, por esforço humano, é brigando contra os teus apetites, né? E quando assumimos a natureza dele, ou ele assume a nossa natureza e nos dá dele, esses apetites desaparecem de nós. Eles não estão presentes. A gente perde a fome para a carne, né? Vira vegetariano. Oh, Jesus. Brincadeira à parte, é isso mesmo que o pastor João está dizendo, né? Brincadeiras minhas à parte, né? Mas é exatamente isso, a gente perde o apetite para
o pendor para as coisas do Espírito, que Paulo vai falar lá no capítulo 6, o pendor para as coisas do Espírito faz com que a gente não tenha essa inclinação para as coisas da carne. Eventualmente pode até acontecer, mas numa eventualidade, né? Somos humanos e se fizermos isso, quando o Salmo diz que a vereda do justo vai como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito, esse dia perfeito já não é mais aqui. Até. Ou seja, ela vai brilhando, vai continuando, vai brilhando, vai caminhando. Mas quando o dia se tornar perfeito, já não é mais aqui na Terra. Já é na eternidade. Glória. Ninguém espere que o dia perfeito dele aconteça aqui, né? Pois é. Vamos lá para o dia perfeito, então. Vamos lá, né? Já que Paulo diz que todos nós estamos no mesmo barco. Se é assim, aonde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor que os outros? Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta. E não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que esse texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. Meu Deus do céu, vamos só dar uma paradinha aqui para a gente pensar. Paulo está assumindo a condição de um judeu e falando ou escrevendo para aqueles que hão de ler a carta, assumindo que não há privilégio nenhum. O fato de terem recebido essa pretensa revelação, de terem sido os pioneiros no conhecimento dos intentos divinos, isso não os torna superiores a ninguém. João, entre natureza divina e natureza humana, não há privilegiados. O que há é responsabilidades com o nível da revelação que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Depois desses 40 e tantos anos envolvido com o Evangelho, tendo descortinado tantos véus, tendo tirado tantas camadas da compreensão e da perspectiva humana sobre o sagrado, eu me encontro numa condição de um privilégio por ter um entendimento esclarecido com relação ao caminho da fé, mas me sinto extremamente implicado no nível dessa revelação e não um privilegiado porque alcancei o entendimento, alcancei o meu próprio caminho de liberdade. Na verdade, ao entender a revelação, vou me tornando cada vez mais escravo, mais dependente, mais refém dessa graça divina. A graça não é para mim a liberdade para viver em pecado. A graça é um caminho que
me constrange restritivamente pelo grande amor de Deus. Eu sei que é paradoxal isso, mas é isso que acontece dentro de mim. Um grande paradoxo entre a liberdade para viver uma loucura e a liberdade que me cura para viver refém dessa graça, que eu não tive que pagar um centavo por ela. Amém. Mas ela me tornou escravo de uma graça bendita. E que não se torna, não é individualista, ou seja, não deve ser egoísta. Ou seja, eu fui alcançado por essa graça e eu preciso revelá-la no meu viver e que outros vejam ele espelhado em mim. Uhum. Eu lembro que essa semana eu escrevi um texto para os meus irmãos, num grupo que a gente tem, dizendo o seguinte: o fato de Deus ter me dado algum recurso e alguns privilégios não faz com que eu me sinta jactancioso para que os meus irmãos me sigam ou me sirvam, mas para que eu os sirva. E como servo deles eu os compreenda e entenda. Sim. Verdade, João. É justamente isso. Cara, eu tenho sofrido tanto ao ver a pregação do Evangelho ganhar dimensões tão loucas, Tão pessoais, tão individualistas, tão arrogantes, tão presunçosas. tão humanas. Rapaz, que não tem nada a ver com a essência do Evangelho, né? Então, a liberdade me tornou refém. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente. Uma alegria poder estar aqui com você, mas nós estamos no quarto bloco da nossa programação, terminando assim nossa reflexão de hoje, mas ainda tem muito pano para manga aqui, né? Nós já estamos invadindo o capítulo 3, já paramos lá no verso 21 agora, isso? Verso Lloyd? 21, capítulo 3, Quanta 21. coisa a gente já tocou aqui, né? Isso. Deus vai falar que, Paulo vai falar que agora Deus está consertando situações, né? Sim. Então vamos começar? Sim. Mas agora há algo novo no horizonte. Aconteceu que o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo, Deus resolveu agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Pois nisso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, ele decidiu acertar nossa situação com ele. Um presente do céu. Ele nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que ele sempre quis que fôssemos. E ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele por meio do sacrifício de Jesus. Finalmente, cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas aconteceu agora. É história atual. Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Portanto, como fica o orgulho judeu com seus supostos direitos? Anulado? Sim, anulado. O que aprendemos é o seguinte: Deus não reage ao que nós fazemos. Nós é que reagimos ao que Deus faz. Finalmente, conseguimos entender. Nossa vida se acerta com Deus e com os demais quando deixamos acertar a situação. Não quando tentamos fazer tudo sozinhos, com orgulho e ansiedade. E como fica
a orgulhosa alegação judaica de termos o monopólio de Deus, anulada também. Deus é o Deus do judeu e de quem não é judeu. Como poderia ser diferente se há apenas um Deus? Deus resolve a situação de todos que aceitam o que ele fez e disso participam, tanto os que seguem nosso sistema religioso, quanto os que nunca ouviram falar da nossa religião. Mas, ao mudar o nosso foco do que nós fazemos para o que Deus faz, não anulamos rigorosamente guarda das regras e leis que Deus estabeleceu? De modo nenhum. Quando adotamos o estilo de vida condizente com essa reconciliação, nós as confirmamos. Muito bem, muito bem, muito bem posto. Que bom que Paulo escreveu isso, porque assim, fica muito claro que desde o início, o desejo de Deus era alcançar toda a família da terra. O projeto original de Deus não era criar uma nação e uma religião. Era criar relacionamento profundo entre ele e cada ser humano. Quando a primeira vez, explicitamente, a promessa do Salvador chega, em Gênesis 3,15, que de ti nascerá um, da semente da mulher nascerá um, que ele esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa de remissão é para a restauração de uma relação perdida entre o homem e Deus. Quando Deus chama Abraão, não chama Abraão e conta um segredo que a tua família será uma família abençoada. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está sempre de olho em todas as famílias da terra. Ele usa os judeus como um meio e não como fim. É como a igreja, pastores. A igreja, ela é um meio para Deus alcançar todas as famílias da terra. Quando você lê o livro de Apocalipse e vê a última ordem social estabelecida, não tem mais igreja. A igreja cumpriu o seu fim. Tem todas as nações rendidas ao Cordeiro. Porque a relação com Deus é a relação com cada homem, com cada criatura. E ele usou, naquele momento, a nação de Israel como guardiã da lei, usa a igreja hoje como aquela que desfruta da graça e propaga a graça de Deus para alcançar um fim. Então, nem o povo judeu era o fim de todas as coisas, era o meio para se alcançar o fim. Se a gente entende isso, a vida fica mais leve, João, do que a gente assumir isso como se a gente fosse os donos de toda a verdade, como se Deus fosse o nosso monopólio. Não, Deus usa meios para alcançar seus fins. E a gente precisa entender que a gente é só um meio para que um fim seja alcançado, né? O que está acontecendo aqui em Roma, com os cristãos de todas as nações, e parece que Paulo não escreve aqui, não direciona aos italianos, mas aos judeus que estavam lá. Parece que a igreja de Roma era constituída mais de judeus do que basicamente de outra raça qualquer. Então, o que aconteceu com os judeus vem acontecendo ao longo da nossa vida. O que é que Paulo está nos deixando entender aqui? Que os judeus julgavam-se superiores, importantes, porque por eles a graça se estabeleceu no mundo. Então, eles estavam como detentor da graça. Então, por eles, pelos seus atos, pela sua forma de agir, pela sua forma de viver, o mundo se renderia, o mundo seria resgatado.
Conversava com minha esposa essa semana, quantas vezes somos arrogantes, prepotentes e achar que nós, os crentes, somos mais puros, mais importantes, mais privilegiados do que qualquer outra pessoa na face da terra. Isso ocorreu muito na minha vida. E em quantos ocorre isso? Paulo está falando aos judeus, mas está trazendo essa mensagem para nós. Não nos sintamos importantes porque somos cristãos e porque temos alguns privilégios dados por Deus. Isso é a graça dele. Não é um privilégio que devemos ter com orgulho ou com vaidade. Paulo está dizendo aqui que esse judaísmo, essa escolha dos judeus terem sido para manifestar a graça de Deus, não os dá direito de se orgulharem, de serem vaidosos, pretensiosos e achar que sem eles nada é feito. Jactanciar talvez seja a melhor palavra, né, João? Porque eles estavam jactanciosos. Isso. Se achando superiores, ofensivamente religiosos. Os donos. Exatamente. Quantas vezes nós encontramos pessoas aí negando o céu para outros, até para os irmãos, se julgando donos do céu? Eu até costumo brincar dizendo que parece que são corretores de lugar no céu e no inferno, jogando pessoas no inferno porque não vivem conforme a sua doutrina, conforme o seu pensamento. Mas é isso mesmo. Mas já aconteceu, não era assim com Paulo no princípio? Jogava pessoas na sepultura porque não andavam conforme o seu o preceito da religião farisaica? Então, hoje ainda continua acontecendo, e quantos de nós nos tornamos arrogantes, nos tornamos jactanciosos por achar que somos agraciados por Deus, somos pastores, temos um título eclesiástico, temos, até nos julgamos ter a imunidade de pecar e de cometer deslizes. É preciso que a gente dê uma olhada para o umbigo da gente. É preciso que nós, cristãos, entendamos que Paulo está falando aqui para nós, dizendo, tenham cuidado. A observação da lei não é o tudo, é a dependência da graça. É a necessidade de conhecê-lo, porque todos os pecados estão destituídos da graça de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, e não pelos meus méritos, nem pelo meu procedimento. Eu não tenho privilégio nenhum com isso, eu fui privilegiado. Então, justificação não quer dizer inculpabilidade, quer dizer uma culpa que foi tirada. Não que você tenha se tornado, ou que você não tenha sido culpado. Você foi justificado porque o julgamento foi tirado pela graça de Cristo. Nós somos indultados do nosso pecado pela graça de Cristo. Deus nos indultou, nos deu indulto do inferno pela graça de Cristo. Trouxe Cristo para fazer isso por nós. Então, a nossa observação de hoje, cada um de nós de per si, tenhamos o cuidado de perceber que essa graça que nos alcançou, os outros são merecedores dela também. Nós não somos privilegiados acima de tudo isso. Amém. Nós somos alcançados por uma graça que Paulo está dizendo aqui, e ela está a caminho de quantos queiram ser alcançados por ela. Tem uma canção, João, que me faz sempre pensar. É uma canção do João Alexandre que o título dela é Tudo é Vaidade, né? E diz: vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei, vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei, vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal, vivendo e correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem contra aquele que é. E aí vai. Tudo é vaidade. Gente, a simplicidade está em Cristo e Ele é a única garantia que nós temos de termos paz com Deus e vivermos a vida eterna. Sem Ele estamos perdidos, João. Podemos
sustentar a teologia da fita métrica, podemos sustentar nossas teologias sazonais, podemos sustentar nossas ideias reformistas, mas tudo não passará de pura vaidade se ele não estiver centrado em nossas vidas como um único alicerce de sustentação, cujo preço foi pago para a nossa salvação. Reconciliados, pois, com Deus mediante Jesus Cristo, tenhamos paz, vivamos pacificados, de uma consciência limpa, pura, sem acusação ou sem condenação, dependentes exclusivamente da eterna e da sempiterna graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós não nos movamos para fora deste marco que estabelece a essencialidade de Deus na nossa vida. A tua graça me basta. Glória. Né? Não é isso que precisamos entender em Deus? Que a graça dele nos basta. O poder dele é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Amém. A minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Renato, a minha graça te basta, João, a minha graça te basta, José, Bernadette, Tereza, Francisca, Fernando, Antonieta, você que está nos ouvindo, a graça de Deus é o bastante para nós. Não seja o tamanho da nossa igreja, sim, nem os milagres e prodígios operados por ela e nela, mas seja a graça, na verdade, o referencial, a graça que há em nós e, por conseguinte, na igreja em que vivemos, ou eu não chamo nem na igreja, chamo no núcleo da igreja de Cristo, sim, em que vivemos, entendeu? Seja ela a graça de Cristo o nosso referencial. Sem isso é falácia. Sem isso é, como diz Paulo, é como o sino que retine. Sim. Ouve-se, mas não sai nada a não ser um som. Sim. João, a primeira lição que eu aprendi na classe dos catecúmenos, eu passei por uma. A primeira lição foi que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Me disseram que havia suficiência nele e que ele era o único Salvador. Isso eu aprendi, assimilei, e logo ali na frente eu comecei a entender que não havia suficiência na teologia daqueles que me disseram que ele era o único e suficiente. Não havia consistência nessa suficiência. Não, ele não era suficiente, porque tinham tantas outras coisas que entraram no meio do caminho, que eu digo, ele não era suficiente lá no primeiro capítulo da lição. Como é que a gente chega aqui no meio da lição e já não é suficiente Cristo? Tem que tantas outras coisas entrarem no meio do caminho. Gente, não deixa ninguém roubar de você a ingenuidade da fé, que faz com que nós estejamos unidos a Ele pelo único vínculo existente de inclusão da nossa vida em fé nele, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Não nos esqueçamos e não nos apartamos desses fundamentos que consolidam a nossa fé e a nossa esperança no Cordeiro de Deus. Jesus é a nossa salvação. Amém. Não há salvação fora dele. E não é uma salvação apenas como garantia de vida eterna. É uma redenção total, né? Salvação para viver aqui na terra. Salvação dos meus medos. Hoje eu amanheci com um texto na cabeça que diz assim: bendito seja o Senhor que me livrou de todos os meus temores. Às vezes temos a garantia de uma vida eterna, mas vivemos uma vida de temor dentro de casa, de temor quanto à nossa sustentação, a nossa sustentabilidade, de temor quanto ao futuro dos nossos filhos, de temor contra o dia de amanhã. E hoje amanheci com esse texto na cabeça: bendito seja o Senhor
que me livrou de todos os meus temores. Então, a graça tem suficiência para nos livrar, até de nós mesmos, né? Sim. Até de nós mesmos. A graça não é uma exclusividade para a vida eterna, é uma abrangência para a vida aqui. Sim. Também. João, Também. eu estava pensando de quantos medos Deus me livrou e eu comecei a botar nome em alguns deles. Alguns eu consegui nominar ou nomear, outros ainda não consegui colocar nome. Mas ele me livrou, por exemplo, do medo de viver. Eu tinha medo de viver. Viver era um pavor para mim. Cheguei até a querer acabar com a minha vida porque eu tinha medo de viver. Ele me livrou do medo de decepcionar as pessoas. Eu me achava tão decepcionante que eu tinha medo de decepcionar as pessoas com as quais eu me relacionava com ela. Ele me livrou do medo de ser reprovado na concepção dos outros. E do meu medo de eu mesmo me sentir reprovado nas minhas ações na vida. Ele me livrou do medo de não ser aceito. Tem gente que vai me aceitar, tem gente que não vai me aceitar mesmo. Problema de cada um. Né? Mas ele me tirou o medo. Me tirou o medo de perder a reputação. Reputação é só o que pensam sobre mim, quase nunca acertam quando pensam coisas sobre mim. O medo de ser rejeitado, isso me causava pavores e eu não queria nem me relacionar com as pessoas porque eu tinha um medo que me pelava de ser rejeitado. Mas o seu grande amor me curou do medo que sustentava a minha existência insegura. O seu amor, o amor que João diz que lança fora o medo, foi o amor de Deus que foi entrando dentro de mim, capturando esses medos que andavam autonomamente dentro de mim e foi me curando de cada um deles. Amém. Então, medo, João, é uma questão muito severa na vida de todos nós, mas o amor de Deus é capaz de curar os nossos medos. Aleluia. O medo leva à depressão. Leva. Talvez seja das bases principais para a depressão, seja o medo. Lembra o que Jesus Cristo, qual foi a primeira palavra de Jesus Cristo com os discípulos apavorados no mar da Galileia e o barco afundando? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Onde está a confiança? A confiança deve dar lugar ao medo. Sim. Sim, o medo de viver, João, a depressão é medo de viver, né? É medo de viver. A ansiedade é medo de morrer, mas a depressão é medo de viver, né? Então gera essa tristeza. O mundo perde a cor, o brilho, não é? A gente perde a libido para a vida, né? E quando nós sabemos, como você fez esse exercício de dar nome ao seu medo, né? É bom nominar. Nominar os medos para que a gente possa entender qual é aquele que está me dominando nesse momento. Quando eu chego em casa, quando eu estou diante de uma situação, qual é o tipo de medo que está tomando conta de mim, né? Para que eu possa, né, fazer alguma coisa, né, em determinado momento, quando eu sentir esse medo do desafio, medo de acordar. Tem pessoas que têm medo de acordar, que vai se deparar com a vida o dia inteirinho ali diante dele, né? Então muito, esse exercício é maravilhoso. Coloca nomes aos seus sentimentos. Né? Numerar, nomear, nominar, tudo até isso para é orar, meu né? bispo, até para que eu possa orar agora, fazer sabendo... a minha listinha. Né? Fazer a minha listinha de forma assertiva, colocar diante de Deus qual é o medo que toma conta do meu dia, né? Sim. Isso pode ajudar muito a gente Sim. encontrar uma saída, né? Sim, sim. E o medo não é uma covardia, não. Ele se estabelece na gente sem que a gente se aperceba. É uma necessidade. Eu estava falando com a minha esposa ontem, a gente conversou muito sobre coisas durante o dia. Quando Jesus diz vigiai, gente, essa palavra vigilância, vigiai, ela é tão abrangente. E um certo padre diz com muita propriedade o seguinte: vigia a tua vida, ora, mas vigia a tua vida. Vigia os teus atos, vigia a tua conduta, vigia o teu caminhar. Ora a Deus, mas vigia a tua vida.
Porque só orar não te garante que você não tropece. Vigie a tua vida. Então, essa vigilância, o medo, por exemplo, o medo se estabelece em nós. Se a gente tiver a vigilância de que ele está se aproximando ou se estabelecendo, a gente procura um antídoto, exatamente esse aí. Eu não vou mais ter medo porque a palavra de Deus está me dizendo aqui que eu não devo ter medo, não tem mais. Então eu não vou ter medo. Mas se a gente não tiver essa vigilância, a gente tem a tendência de estar cheio de temores por dentro. Cheio de temores. E quando acorda, o temor já derrubou a gente, né, João? A gente já levanta combalido. Já roubou até a alegria da salvação. Já levanta combalido. É verdade, já levanta combalido. Mas é tão gostoso quando você amanhece o dia assim, salta da cama cantando, entendeu? Assim, trazendo um texto bíblico à memória. É muito gostoso, gente. Isso significa que a gente está saudável. Alma, espírito e corpo está saudável. Às vezes o corpo levanta gemendo, mas a alma está tão saudável que a gente amanhece cantando. O corpo levanta limitado, né? É por isso que o salmista espertamente diz, não tira de mim a alegria da salvação, né? ela me restabelece até o corpo. Né? Sim, sim. Porque ele diz que o silêncio dos pecados apodrece os ossos. Né? Sim, é verdade. Gente, enquanto eu calei no meu pecado, envelheci, já tão cansado. Cara, aquilo que a gente guarda machuca a gente demais da conta e envelhece, né? Gente, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Que bom que pudemos estar aqui hoje compartilhando com você das nossas reflexões. Espero que haja paz na sua vida, paz no seu coração, no meio da sua casa. E nos encontramos logo mais às 19 horas, aqui ao vivo pela Rádio 92.3. Forte abraço, bom domingo a todos, paz. Shalom a todos. A todos vocês. Shalom.